Olá, pessoal. Eu sou a Pri. Estamos no episódio 8 do podcast Vozes da Diversidade da Casa Neon Cunha. Estou com convidados ilustríssimos hoje e eu vou começar com as apresentações sem mais delongas. Júnior Lima, um homem trans, ativista e atual diretor financeiro da Casa Neon Cunha. Atua com a inclusão, empregabilidade e políticas públicas voltadas à população trans e travesti. Já coordenou projetos como a ONU e a OIT, como um futsal no ABC formado apenas por pessoas trans. E, além de promover visibilidade no esporte, ele luta por uma sociedade mais igualitária, acolhedora e gentil para a população trans no Brasil. E aí, Júnior? Oi, gente, tudo bem? Obrigado por me chamarem, fazer esse convite para mim. Que hoje seja muito rico e somatório pra gente quanto diversidade. E também Casa Nenhum Cunha aqui que a gente tá vindo aqui, eu e a Paty, né, Paty? E agora vamos à apresentação de Paty Micheletti, uma mulher, uma travesti, nascida e criada na Zona Leste de São Paulo. Modelo, atriz, tendo desafiado diversas edições da Casa de Criadores. Professora e diretora de passarela, dedica-se à ampliação de espaços para corpos dissidentes da moda. Além disso, ela é líder da comunidade de corrida de rua Trans no Corre, integrante do Comitê de Aconselhamento Comunitário e multiplicadora de círculos de cultura na USP, atuando na interseção entre a arte, esporte e educação, para fortalecer a inclusão e a representatividade trans. E aí, Paty, como estamos? E aí, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Muito importante estar aqui com você e com o Júnior hoje. E é isso. Eu queria abrir dizendo que é uma imensa honra tê-los aqui, participando desse projeto. E principalmente esse episódio tem um lugar especial no meu coração, né? E aí a gente fala disso um pouquinho mais pra frente. Eu vou começar direcionando a minha pergunta pro Júnior, dizendo que qualquer pessoa que te conhece minimamente sabe que tem um espaço enorme pro futebol no seu coração. Eu, como uma pessoa mais próxima ainda, sei que você praticava esse esporte quando você era criança. E em algum momento, o seu acesso ele foi negado a essa prática que você gosta tanto e que faz tão bem, assim. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e que você falasse pra gente como que a gente pode criar um ambiente mais seguro para pessoas trans dentro do esporte. Nossa, você já vem com uma pergunta assim, vai. Direta. Fala. Eu acho que quando a gente fala de espaço seguro, a gente tem que falar de local seguro, que é algo difícil que a gente não encontra, na verdade. Então, quando a gente quer falar de local seguro, a gente tem que falar minimamente de chegar num lugar e saber que aquele lugar está apto a receber nós. Então, acho que tornar esse espaço seguro esse local com letramento, as pessoas que forem acessar, a gente saber minimamente que é uma pessoa trans, uma travesti, e não tipo, então você era mulher? Não, sabe? Então, acho que começa a questão, como é que a gente faz para isso ser melhor? É as pessoas acessarem um letramento. A gente ofereceu o letramento, porque hoje tem muitas pessoas que fazem isso, cursos de consultorias e tudo mais. Então, por que não contratar, ou até mesmo pessoas trans que estão ali aptas a ensinar essas pessoas como que faz isso? Então, acho que o primeiro passo para a gente pensar em lugares acolhedores é ter o espaço seguro, de fato. E para ser seguro, tem que ter isso, não tem como. Então, para mim, eu acho que essa é a base, mas também não só isso. Eu costumo dizer para os meninos, assim, do Espartanos, uma coisa que é muito real. Eu nunca tô seguro quando eu tô sozinho. A gente pode falar de passabilidade, pode falar de tudo, mas a partir do momento que a gente fala que a gente é uma pessoa trans travesti, acaba a segurança na hora. Então, eu acho que sempre a gente está junto, se fortalecer enquanto pessoas trans juntas, juntos e juntos. Então, eu acho que é isso para mim. Ser o espaço acolhedor é eu estar com os meus em monte mesmo. Porque a partir dali outras pessoas podem olhar até falar. Mas aí eles vão se sentir seguros. E aí eu acho que é isso, a base do letramento ela é importante. Tornar esse lugar seguro pra gente, a gente saber que ele minimamente está letrado sobre nós.
Nossa, que interessante, que impactante. E assim, em que momento foi negada para você o direito de estar dentro do esporte, de continuar no futebol? Quando isso acontece na sua vida? Isso acontece já, tipo, criança ainda. Eu sempre joguei bola. Tipo assim, cresci jogando futebol, antes era só com meu irmão ali em casa e tudo mais. Fui crescendo e entendendo que, tipo assim, o futebol, na época até então, não era espaço para mulheres, né? Então, mesmo assim, dane-se, batia a boca, não podia jogar, deitava no meio da quadra, ninguém jogava. Era nesse lugar que eu fazia. Mas só que começou a eu crescer, hormônios, corpo feminino desenvolvendo e tudo mais. E aí eu ainda continuando ali no meio dos homens, jogando futebol e tudo mais. Mas aí começou aquilo, né? Tipo, um cara chegar pra jogar em mim, mas sarrando em mim. E não Uhum. respeitando, tipo, eu tô ali pra jogar bola, não tô ali pra gente fazer alguma coisa. E aí eu comecei a me incomodar. Eu acho que também ali quando eu, tipo, errava um passe assim como todo mundo erra, tipo, você é uma mulherzinha, você nunca vai conseguir jogar futebol. Então começou a me atravessar isso, eu me senti muito mal. E aí foi quando, tipo, as demandas também, tipo, ter que trabalhar e tudo mais começou a surgir, aí juntou o útil ao agradável, aí eu só parei. Mas muito por conta da violência também que eu passava dentro das quadras, porque eu queria acessar o lugar de poder jogar bola de boa com outras meninas, não dava time, não conseguia somar isso. E eu ia jogar com os caras, mas aí eu sofria N violências e eu falei assim, quer saber, então, isso não é pra mim mais. Eu sinto muito por saber disso e fico muito feliz que você retomou esse sonho, porque os nossos espaços são quaisquer espaços que queiramos estar, sabe? E agora eu passo para você, Paty. Eu queria saber para você qual foi a importância do esporte na sua vida, qual como impactou nos outros aspectos da sua vida também. Muita gente te conhece, né, através desse espectro do esporte. Então, conta pra gente quem ainda não te conhece para te conhecer. Eu acho bacana uma das coisas que o Júnior trouxe, que para mim também foi negado esse lugar, né. Para quem não me conhece, eu venho já do esporte, eu fazia taekwondo, sou faixa azul em taekwondo, e quando eu começo minha transição, automaticamente eu já me sinto, excluída desse espaço. E aí o Transnocorre foi onde eu pude retomar esse carinho, esse amor que eu tinha pelo esporte, né. É claro que eu deixo muito claro em todos os lugares que eu vou, que a corrida nunca foi um esporte que fez meus olhos brilhar, mas o fato de ter outras pessoas trans correndo do meu lado é o que traz o sentimento de prazer de estar ali, sabe. E acho importante também trazer que o Trans no Corre me fez me enxergar como outras possibilidades na minha vida. Antes do Trans no Corre, eu trabalhava com cabelo e maquiagem, sempre tive o sonho de ser modelo e não me achava, uma possibilidade dentro do mundo da moda. Porque é isso, né, enquanto um corpo trans, um corpo travesti, a gente nunca se enxerga como uma possibilidade. E aí, através do Trans no Corre, eu pude descobrir outras coisas, né. Tipo, foi quando eu comecei a entrar no mundo da moda, me tornei modelo. Foi quando eu enxerguei uma outra possibilidade de mim, que foi me tornar atriz. Então, dentro do Trans no Corre, não só eu, mas como outras pessoas também, se sente muito incentivada a fazer outras coisas. Se enxergar como possibilidade, sabe. Porque é isso, né, quando você é uma pessoa trans, você recebe muitos nãos e você acaba não acreditando que você pode estar dentro daquele ambiente. E o Trans no Corre viver perto de outras pessoas trans, né, porque a gente convive diariamente com muitas pessoas cis, e quando você convive com outras pessoas que são como você, talvez não tenha a mesma realidade que você, porque é isso, né, somos seres humanos, temos nossas individualidades, mas, dentro do Trans no Corre, convivendo com outras pessoas trans, eu comecei a me enxergar como uma possibilidade. Nossa, Paty, meu coração ele fica quentinho de ouvir isso. Fico muito feliz. E, assim, acho que não tenho nada para colocar. Você disse tudo maravilhosamente bem. E volto a reforçar: o nosso espaço é onde a gente quiser. E se não abrirem as portas, a gente chuta. Sabe? É Isso isso. mesmo. É isso que a gente faz. Chega com uma voadora de 2 pés, né, E sabe? agora, eu vou falando em chute, a gente vai falar sobre o Espartanos, o time que o Júnior é o capitão. E
Pra quem não sabe, até hoje, muitas pessoas me conhecem do Espartanos. Eu não esqueço na marcha transmasculina do ano passado, que eu tava totalmente descaracterizada, assim, normalmente desse jeitão, assim, montada. E eu não tava assim. E as pessoas não costumam Não me lembro de reconhecer. Você me viu lá? Eu tava lá, vivi. Mas eu não tava montada, né? E aí, pessoas aleatórias que eu nunca vi na minha vida. Ai, você que é cheerleader? Você que é a líder de torcida dos meninos, não sei o quê. Então, Eu amo, viu? Inclusive, espartanos, se precisar de Uia, mais líder de torcidas, olha! pode me chamar, que eu Fechou, amo. Essa fechou, parte fechou. eu amo, viu? Agora, Eles chutar são- uma bola não é comigo. eles estão sempre aceitando currículos, inclusive. Sim. E eu acho isso muito massa, porque me atravessou a questão do time e eu não jogo. Eu nunca entrei, nunca entrei na quadra para chutar uma bola. Mas eu acompanhei a trajetória de vocês. E esse momento, existem discussões que estão rolando entre a população trans, que agora não são. Antigamente só veiculavam as coisas que eram voltadas à marginalização da população e tudo mais. E hoje tem uma campanha ou outra por aí. Sim. E aí, no começo, quando nasce Espartanos, nasce com muita dificuldade, né, Júnior? Saindo muito dinheiro do seu bolso, muitas propostas e promessas de patrocínio. E eu fazia parte da diretoria, então estou dizendo com propriedade que muita gente prometia, abraçava, te saía na foto, mas na hora de ajudar mesmo o coletivo, na hora de, às vezes, viabilizar as coisas, nem só na questão de grana, as pessoas não fechavam. E aí eu queria saber se com essa alta nesses assuntos, se essa realidade mudou, se tá mais fácil negociar patrocínio, que chuteira não dá em árvore, bola não dá em árvore, os meninos precisam vestir, precisa ter como chegar até a quadra. Eu acho que acontece. Entenderam que pessoas trans e travestis são pick money, né? Eles gostam de ganhar dinheiro em cima da nossa Então, imagem, acho que né? não é que, mesmo que hoje estão começando a vincular a gente de coisas boas, entenderam que a galera, a população trans dá pra ganhar dinheiro. Então, acho que ainda é escasso, assim. É muito difícil a gente conseguir alguém que de fato venha, que some e que, ó, toma aqui, vamos conversar, vamos ajudar e tudo mais. Existem sim alguns apoios, assim, né? Hoje eu posso falar que eu acho que uma das poucas pessoas, assim, que veio com o Pick Money, porque realmente se propôs a ajudar, porque se preocupa com a minoria, inclusive. O mandato dessa pessoa é voltado para isso, é um dos vereadores que apoia os espartanos hoje. E aí, não. Pri, assim, você teve lá no começo. Você sabe como que foi difícil e é difícil conseguir qualquer coisa pra gente. Hoje, talvez o acesso está um pouco melhor, mas não porque estão vinculando a gente a coisas boas, mas porque o Espartanos virou uma potência. Mas lá atrás ninguém acreditava. Por quê? Ainda não via, tipo, não, deixa eu ver aqui se vai funcionar mesmo, se funcionar eu injeto alguma coisa. Então ainda tá se encaminhando, mas hoje, tipo, lá tá a gente, tipo, 500 mil seguidores. Hoje a gente tá batendo quase 4 mil seguidores. Então, tipo, tudo isso começa a ser visto. O Transnocorre é um pouquinho disso também. Então, tipo assim, sempre vai ser difícil. É sempre ali a prova do fogo. Tipo, vamos ver. Nunca é acreditando de fato na gente que o negócio vai acontecer. Não, vamos pra cima. Mas se vier um time de homem cis que começou ontem, que tá 30 cara lá, vai, ó, rapidinho, o dinheiro vem aí injetado. Não, a gente sempre, quando vem alguém querendo injetar dinheiro, não digo todo mundo, é sempre tipo, será que vai usar o dinheiro pra isso mesmo? Será que vai, tipo, de fato, comprar coisas pro time? E às vezes eu prefiro não dar o dinheiro, então me dar os materiais, sabe? Então eu acho que sempre vai ser uma dificuldade, falando bem ou não da gente, porque sempre vão desconfiar do que a gente é capaz de fazer. Ninguém acreditou em mim lá no começo, todo mundo achou eu doido lá no começo dos Espartanos. E hoje, exatamente, mês de abril, a gente está fazendo 3 anos de Espartanos. E olha o que a gente já cresceu, sabe? Então, acho que a marca, lógico, é importante vir marca ajudar assim, a injetar. Mas a gente precisa injetar. Nós, pessoas trans, precisamos acreditar. Porque foi o coletivo que fez isso acontecer de uma forma linda como está sendo. Porque se não fosse nenhum dos meninos que eu tenho hoje dentro do time, nada disso aconteceria. Porque não foi marca que fez crescer, foi a gente mesmo, sabe? Então é isso.
É muito lindo, gente. Vou segurar para não me emocionar. Marcas, patrocinem, patrocinem, pelo amor de Deus. Olha, Poxa. primeiro time trans no ABC. Se toquem que vocês estão perdendo. Tem 3 anos que eu falo isso. Mas isso é papo para daqui a pouco. Agora, Paty, você falou do projeto Trans no Corre. Vamos trabalhar com a perspectiva de que alguns dos espectadores não saibam do que a gente está falando. Então, eu queria que você explicasse para mim um pouquinho o que é esse projeto, até para que essa mensagem possa chegar em mais pessoas. De repente, tem alguém que não conhece, mas está precisando ouvir suas palavras. Bom, Trans no Corre é um coletivo de corrida de rua, liderado e pensado por 5 pessoas trans. Eu, que sou uma travesti, e mais 4 trans masculinos. E o Trans no Corre nasceu a partir dessa necessidade, né? A princípio, começamos através de um projeto. E dentro desse projeto, nós, os líderes, acabam se sentindo muito destoado daquilo, né? Porque a gente ia nessas comunidades e a maioria das pessoas que frequentavam esses lugares eram pessoas cis, branca e que tinha dinheiro. E se a gente for parar para pensar, um tênis de corrida, R$ 900. Não é qualquer pessoa trans que consegue comprar um tênis de corrida, né? E aí o Trans no Corre nasceu através dessa necessidade da gente ir nos ambientes de corrida, não encontrar nenhum outro tipo de corpo trans, apenas os nossos, né? Que era aquilo. Esse projeto foi pensado na intenção de incluir os nossos corpos, mas quando chegava lá, os nossos corpos ficavam muito excluídos e o pessoal cis, branco, na vibe deles, sabe? E aí, a gente pensou, foi quando os 5 líderes do Trans no Corre, a princípio não eram 5, eram 9 ou 10, se não me engano. E aí, o pessoal foi saindo, e aí ficou 5 líderes, que sou eu, o Gael, o Kien, o Dan e o Dante. E aí, a gente começou a estruturar e pensar numa comunidade de corrida de rua, que é aberta para todo mundo, né? Não só pessoas trans. São bem-vindas, todos os corpos são bem-vindos, mas, a princípio, de pessoas trans, de reaver a relação desses corpos com o esporte, né? Porque, como o Júnior falou, e eu também trouxe, a maioria das pessoas trans, elas são arrancadas de dentro desses espaços, né? Então, a gente pensou em criar uma comunidade que fosse para trazer esses corpos e que essas pessoas se sentissem muito confortáveis, né? Porque não é todos os dias que você vê, às 10 horas da manhã, um bonde de pessoas trans correndo ali, ocupando o minhocão, expondo o seu corpo, expondo a sua felicidade, expondo a vontade de viver, porque é isso, né? As pessoas estão acostumadas a ver os nossos corpos num lugar muito das mazelas, né? No lugar no off, à noite, e quando você vê aqueles corpos ocupando às 10 horas da manhã o minhocão, sabe? Causa É um um impacto, peso, né? E também tem uma coisa, a iniciativa do Trans no Corre, ele faz um negócio tão incrível, porque tem gente que não gosta de jogar bola, que não gosta, não quer saber. Mas correr, eu acho que quase que é universal. Todo mundo, se não gosta, tipo, eu vou, pelo menos, Então, sabe? e o Trans no Corre também tem essa coisa, né? De tipo, não é sobre a corrida. É Sim. sobre as relações que a gente cria através da corrida, né? Como eu falei lá no começo, eu consegui me enxergar como uma possibilidade em muitas outras coisas. E a gente recebe muito feedback do pessoal falando: olha, através do Trans no Corre, eu senti vontade de ir para uma academia. Sim. Fazer um esporte durante a semana, que não sentia antes. De gente que está combatendo a depressão e está lá junto com a gente. Porque é isso, gente. Você que não conhece o Trans no Corre, e você não corre ainda, temos vários pelotões no Corre, né? Que é o Corre Direto, o Corre e Anda e a Caminhada. Que é para que todo mundo chega e se sinta muito à vontade e acolhido naquele espaço e consiga praticar. A gente também usa muito uma frase que é: ninguém solta a mão de ninguém. Então, você nunca vai chegar no Trans no Corre e vai chegar na linha final sozinho. Sempre vai ter alguém com você. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Principalmente pensando nesse lugar de pertencimento, onde as populações minorizadas, no geral, elas não têm direito a bem-estar e saúde.
E o lugar Entende? que a gente ocupa também é um lugar que, se a gente for pensar lá atrás, na ditadura militar, era um lugar onde as travestis só podiam ocupar durante a noite. E hoje, a gente correndo às 10 horas da manhã, a gente recebeu depoimento de outras travestis que passaram pela ditadura, né? Falando, tipo, de se emocionar, que era muito importante ela estar ali 10 horas da manhã correndo, porque antes o corpo dela era caçado e que ela só podia correr. Correr não, né? Tá ali presente naquele lugar à noite, que era mais nesse lugar do sexual, né? E E a gente correr também, né? Mas correr da ressignificar isso, morte, né? Sim. É isso. E isso é muito bizarro, porque, especialmente a branquitude elitista, eles têm acesso a diversas ferramentas que hoje a periferia, a informação conseguiu chegar e a gente entende que a questão de saúde, de bem-estar, a questão da taxa da depressão, especialmente da população trans, ela é absurda comparada à taxa das pessoas cis. E uma das medidas paliativas mais utilizadas é a atividade física. Sim. E aí, como que você vai virar para aquela pessoa trans que tá com um quadro de depressão, falar, não, mas é só você praticar uma atividade física. Beleza, então, onde eu posso praticar uma atividade física que a minha violência não seja maior do que essa que eu já tô vivendo, sabe? Então, acho muito importante a gente reforçar que todas as populações minorizadas, elas têm direito ao lazer, elas têm direito ao esporte, elas têm direito ao bem-estar e direito à saúde mental. Porque isso é um direito, deveria ser básico de todos. A gente sabe que não chega em todos. E esse tipo de iniciativa, tanto Trans no Corre como o Espartanos, é um grito de resistência mesmo a esse estigma. Porque quando a gente está tentando sobreviver, existem coisas que até são prioridades, mas se a sua prioridade é sobrevivência, tem coisa que você vai precisar deixar para trás. Então, eu gostaria de fechar essa discussão dizendo que eu espero. Deixa eu só trazer uma coisinha antes. Então, O me Trans traga. no Corre também não tem patrocínio. Patrocinem Aí, o Trans no ó. Corre, o Espartanos, Gente. porque a gente não Bora, vive de bora, visibilidade, bora, bora, viu? Pessoas trans também pagam conta, viu? E aí, marcas? Vamos estar Cadê, né? patrocinando? Cadê? Eu quero muito acompanhar a próxima corrida, inclusive. Marcas, fica aí pra estar com a Semana que vem, gente. gente. Semana que vem tem um corre Sábado, muito né? interessante, sim. Que a gente vai fazer com um outro grupo de corrida também. Inclusive, no final vai ter massagem com o pessoal da Natura. Então, Uia, que belezinha. vem correr com a gente. Então já faz o convite completo, passa o endereço e deixa aí seu chamado. Dia 12/4, às 9 horas da manhã, lá no Minhocão. A gente vai correr 3 quilômetros. Depois a gente vai para uma massagem. Comes e bebes também. Vem, Eu estarei lá. por favor. E agora, voltando pro Ju, é muito comum, né? Eu falo com muita propriedade, volto a dizer. Acho que eu fiquei no coletivo do Espartanos 2 anos. Ah, você não faz mais parte hoje? Por causa do trabalho, né? Não dá mais tempo. Era muita loucura. Antes era o meu segundo Poxa, trabalho. achei que era só botar uma sainha. Conta pra ela, Júnior. Não, nossa, abusava da boa vontade da Priscila, juro. Que no começo não tinha nada, né? Então, tipo. A gente fazia tudo Era, sozinho. era basicamente eu, a Pri, aí tinha umas pessoas que ajudavam no que podia, mas só que era eu e a Priscila. Então ela me foi assim, bração, assim, me ajudou muito até nos momentos que eu falei assim, tu quer saber? Não Vou quero largar mais. de mão isso aqui. E eu acho que é isso, vou fazer um rolê que dá pra fazer sozinho, sei lá. Aí ela falou assim, não, vamos, tô aqui. Aí me ajudou no marketing. E aí, vamos fazer coisa de torcida, fez roupa, sabe? Então, tipo, me ajudou demais, foi um bração. O legal do E Trans olha- no Corre que é isso, né? Que somos em 5 líderes. E aí, cada um faz alguma coisinha, né? Tipo, eu cuido do financeiro. O Gael cuida das redes sociais. E aí, o Ken monta os projetos pra gente mandar, né? Tentar uma verbinha pra ter dinheirinho, né? Porque é isso, né? A gente precisa, né? De dinheiro pra fazer o corre acontecer. E aí, os 5 líderes acabam fazendo cada um alguma coisa. Agora, 2 pessoas Não, então, sobrecarrega mesmo. quando eu comecei, foi sozinho mesmo a iniciativa. Foi tipo, vai. E aí veio, tipo, a galera, assim. Mas aí aquilo, tipo, eu tava aprendendo também como que era. Então hoje eu tenho 5 pessoas, eu e mais 4, somos em 5. Hoje
tá funcionando. Mas lá no começo eu era sozinho e veio a Pri, meu, vamos, vou te ajudar. Aí foi vindo a galera assim somando e tudo mais, e aí estabeleceu. Aí nisso também veio as demandas da Pri. Como a gente não tinha recurso pra manter a Pri, tipo, é isso, tá tudo bem. E foi chegando gente somando, e a gente vive assim, sabe? E somos praticamente irmãos, né? Que o Transocorre também faz 3 anos Olha esse aí, olha ano. só, tá vendo? Não, irmão. Temos também 4.000 seguidores agora, Olha, então a mas- gente tá. Eu quero um evento em conjunto pra Podemos pensar, ontem. Por podemos favor, pensar. por favor. E eu quero fazer a cobertura, tá? Fechou. Deixando claro. Mas pensando nesse aspecto, é muito comum, né? Sempre foi muito dito que Espartanos era uma família, além de futebol. E de fato, é um ato político, é um ato revolucionário, mas acima de tudo, é um espaço seguro para você ser quem você quiser. E o mais lindo de tudo é que é um espaço seguro para pessoas trans que acolhem pessoas que não são trans e que podem ser quem quiserem, né? Eu me encontrei dentro da quadra num momento de vulnerabilidade muito grande da minha vida pessoal e me redescobri numa nova perspectiva. Tudo isso com muita ajuda e fazendo muito parte desse coletivo. Então, eu queria saber quais são os desafios, né? Porque ser chefe de família não é fácil. Ui. E o Espartanos, enquanto família, eu sei de alguns desafios, mas eu quero que você fale para o nosso público, para todo mundo saber que não é só close, é muito corre. Eu acho que os desafios é lidar com as frustrações, assim, sabe? A gente se encontra todas as terças e domingo. E aí ocorre, às vezes, de a gente chegar num dia não bom daquele menino no time. E aí tem que ter muito jogo de cintura, porque chegou lá, o menino X e tal, muito mal e tal, e naquele momento de jogar bola é o momento de ele tirar, e talvez ele vai se estressar, talvez ele vai xingar, talvez ele vai passar por alguma situação que fique chato, mas tem que entender aquilo. Então isso é muito desafiador, porque também às vezes eu também tô num dia ruim meu. Eu também, tipo, não tô bem. Eu também preciso fazer isso que ele tá fazendo. Mas só que eu tenho que. Calma, vamos Mas filtrar. você é o Júnior. Entendeu? Então vamos filtrar e vamos conversar. Então eu acho que o principal desafio de manter essa família que é o Espartanos é a gente entender que ali não, igual a Paty falou, não é só correr, é futebol. Não é só futebol, é uma família também. A gente também é amigo, a gente é irmão, às vezes é pai, às vezes é tio, às vezes é amigo. Então, tipo, eu acho que o principal desafio pra mim, enquanto júnior, às vezes filtrar isso. Que eu também tenho os meus dias. E justamente, às vezes, os meus dias é o dia de 10, 15 meninos do time. Mas só que o Júnior tem que ser o paizão. Então, acho que é isso. Lógico, os meninos me entendem muito. A gente conversa muito. Eu sinto que por conta deles eu também melhorei muito. E eu acho que esse, para mim, é um dos desafios dentro de vários. Mas também eu posso falar muito da questão do acesso para eles. Às vezes, hoje a gente já fez uma mensura assim, de quantos meninos já passou no Espartanos nesse decorrer de 3 anos, uma média de 50 meninos. Mas a gente está ali com 27. Mas por que não se manteve? Por conta do financeiro. Porque a galera vem, mas tipo, as necessidades básicas, a gente tenta minimamente ali fornecer uma cesta básica, um kit de higiene, mas não supre o que a galera precisa. Então eu queria muito hoje que esses 50 continuassem no time, mas não tem como. Porque a galera às vezes tem que abrir mão, Júnior, não consigo ir porque preciso trabalhar, preciso de renda. E hoje eu não consigo falar, não, então pera, toma aqui, sei lá, R$ 500 por mês pra te ajudar com alguma coisa. Sei lá, garantir uma cesta básica boa, todo mês. Não consigo, não é possível isso. Então isso é um desafio muito grande de manter esses meninos ali, porque são as prioridades. É igual a Paty falou, todo mundo tem conta pra pagar. Não é porque a gente é trans, a gente não é ET, não. A gente trabalha, a gente vive como todo mundo e precisa pagar conta. Então eu acho que manter hoje a gente somos em 27. Manter os meninos também é uma dificuldade. Por quê? É entender que aquele menino talvez não consiga ir tal final de semana, mas é um final de semana que a gente vai ter campeonato, vai ter algum evento, precisa daquela presença. E eu acho que para mim é o que mais pega, assim. Porque às vezes vem algum menino. E acontece, né? A gente tá falando de transmasculinidades. Ah, não sei o quê, eu não vou jogar. Eu não posso jogar um campeonato, sendo que tal fulano não vai sei quantos dias. Mas aquele tal fulano tá justificando. Ele tá falando, ele tá conversando com a gente enquanto você não tá indo. Você só veio por conta do campeonato. Então, tipo, tem que ter todo esse manuseio. Então, desafia eu
nossa, eu e mais os meninos da diretoria, em N maneiras que é impossível de explicar. Porque, digo e repito, eu posso ser cancelado por isso aqui, mas eu não tô nem aí. Lidar com transmasculinidades tem que ter tato, tem que ter jogo de cintura. Ai, amiga, não é só com transmasculinidade, não. Eu acho que a maioria das pessoas trans, elas passam por questões de vulnerabilidade, por Por tanto questão. tempo, né? Sim. E aí, quando eu mesma, eu sou uma dessas pessoas que quando eu cheguei no Trans no Corre, por exemplo, a gente vive numa sociedade muito cisgênera, né? E quando você é travesti, você vive a todo momento naquela coisa de estar Reativa, reativa. né? Uhum. E aí, muitas das vezes, a gente não consegue separar quem é a pessoa que tá te atacando e quem é a pessoa que não tá te atacando. Então, eu também aprendi muita coisa no Trans no Corre. E aí, pega muito naquele lugar também que você trouxe, né? De, tipo, as pessoas falam muito sobre a gente estar nesses espaços, mas ninguém fala sobre a nossa permanência dentro desses lugares, né? Porque a gente precisa também aprender a conviver uns com os outros, Sim. né? É uma sociedade toda colocando a gente um contra o outro a todo tempo, Sim, exatamente. sabe? E aí, essa questão de. É igual você falou. São pessoas que passaram por muitas violências. São atravessadas em N coisas. E aí vem pra esse lugar, que é um lugar acolhedor, ainda vem reativo. Vem tipo, por que você tá fazendo isso por mim? Por que você tá me dando cesta básica? Por que você tá me dando isso aqui? Por que você conseguiu isso pra mim? Tipo, E muitas calma. dessas pessoas não têm não têm acesso nem à terapia, né? Exato, Que é uma exato. coisa assim que todo ser humano precisa, mas pessoas trans precisam ainda mais, né? Que é violência a todo momento. E aí tem que ter muito tato, que aí você vai conversando, olha, tá tudo bem você ganhar isso, tá tudo bem você receber isso, e aí eu acho que aí são esses desafios. Pra mim também entender que, assim, eu não tive as melhores oportunidades lá atrás, sabe? Tipo, foi bem complicado e difícil pra mim enquanto infância, enquanto adolescência, enquanto início da transição, mas hoje a minha realidade é outra. Eu consegui mudar minha realidade. Então, tipo, mas eu entendo que um menino que é reativo, às vezes eu olho assim e falo, eu já fui igual a esse menino. Então, tipo, eu tenho que entender, porque hoje eu não estou nesse lugar, mas eu já estive. Então eu acho que é esses desafios. E eu acho que também, quando eu olho para alguma situação que eu já vivi e me atravessou, e aquele menino tá passando por aquilo, eu fico, caramba, isso me pega de uma maneira, porque eu olho para aquele menino e eu falo, nossa, eu não tive ninguém para conseguir me ajudar. E hoje ele tem isso aqui, essa rede, sabe? Então eu acho que é isso. Isso é só umas coisinhas assim que eu acho que desafia muito dentre muitas coisas que acabam acontecendo. E é interessante isso que você disse, porque enquanto a gente está num ambiente muito transcentrado, né, e tudo, tem pessoas que tentam te resgatar, né, de te Sim, ajudar. sim. Agora, se você está num ambiente cis e você vive nessa reatividade, eu sei disso porque eu já passei por isso, né? Então você acaba perdendo muitas oportunidades. Sim. Porque as pessoas não querem entender a sua realidade, se você é daquele jeito, pelas violências que você passou. Eles querem errar o seu nome, por exemplo, e você. Não, Aí, tranquilo, sim. sabe? Assim mesmo. Então, é isso. E eu acho que é muito importante colocar que na Casa Neon a gente tem uma frase que é muito verdade, assim, que acaba se servindo para todas as populações minorizadas. Quando a gente normaliza a violência, e violência é a única coisa que a gente conhece, violência é a nossa única resposta. Sim. Então, é muito triste que existam recortes que precisem ter essa reatividade tão grande assim para sobreviver, sabe? Porque é instinto de sobrevivência. Sim. E aí eu trago vocês a reflexão do vamos sim acertar coisas boas, pessoas pretas, pessoas trans, pessoas não binárias, mães solos. Nós merecemos sim coisas boas. E o primeiro passo é estar em lugares seguros, em coletivos que nos somam, porque eu tenho certeza que a sua vivência, ela vai ser parecida com a vivência de outra pessoa. E como o Júnior falou, muitas vezes a gente não tem ninguém. Seja você aquele alguém que você gostaria de ter naquele momento, sabe? Eu acho isso sensacional, assim. Meu olho enche de lágrima, porque inúmeras vezes, essa é a minha experiência pessoal. Inúmeras vezes eu tava
A depressão no auge, eu não queria levantar da cama. A primeira vez que eu fui no jogo, que o Júnior falou, você vai, ele me obrigou. Já Foi tinha uma assim. semana que eu não levantava da cama. Então, aquele convívio, aquele compromisso que eu tive durante aqueles 2 anos que eu consegui não fazer trampo a mais. Porque é isso, a gente é periférico. Eu precisei de grana a mais. A hora que apertou, falei, amigo, vou fazer o meu a mais. Ele E é vai isso. com Deus e quando você conseguir, as portas estão sempre abertas, sabe? Mas naquele primeiro momento, eu não tinha emocional para ir fazer o meu a mais. E eu também não tinha grana para investir em psicólogos. E muitas vezes a roda de amigos pós-jogo, a roda de amigos durante o trajeto, foram coisas que me motivaram. Então, seja você essa pessoa que vai ter uma palavra boa, porque a gente não faz ideia do que tá se passando no outro. E é muito fácil você apontar dedo. Ah, raivosa. Ai, reativo. Ai, que não Sim. sei o quê. Vamos olhar o contexto. Sim, exatamente. Sabe? Aguentou muito e foi lógico. simpática. Sabe? Então, eu acho isso muito importante. E fazendo um parênteses, eu gostaria de te perguntar. Hoje, atualmente, né, tem gerado muita burburinho na internet a questão de mulheres trans no esporte, que é um espaço abertamente misógino. Quem quiser me cancelar, me cancela, mas é a verdade, não sou eu. É um espaço misógino. Eu queria saber de você, por que que você acha que isso acontece e qual a necessidade da grande massa, em sua maioria hétero, cis normativo, de colocar as mulheres trans sempre nesse lugar marginalizado. A mulher trans, ela não pode estar no esporte, a mulher trans, ela não pode ser formada, a mulher trans, ela não pode ser CEO de uma grande empresa, ela não pode ter o próprio negócio. Existe um lugar muito específico que a sociedade espera que a mulher trans esteja. E a gente sabe qual é, a gente sabe aonde é e a gente sabe que é escondido. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eita, que essa discussão é fortíssima, hein? É claro que eu já vou deixar aqui bem claro que o Trans no Corre não tá dentro desse lugar. A gente não é sobre a corrida, e sim sobre o que a gente cria através da corrida, né? Mas essa discussão me pega num lugar muito sensível, porque quando eles trazem essa questão, não estão falando sobre descumprir regras ou que a gente não tenha. Como você fala, como a gente não tem capacidade para ocupar aquele lugar. Eu acho muito estranho, inclusive, porque o meio esportivo ele sempre foi muito misógino, como você trouxe. E hoje a cisgeneridade usa isso como uma máscara para encobrir o ódio que eles sentem pelos nossos corpos, né? Reforçando também o que você disse, principalmente os homens cis, eles querem manter os nossos corpos dentro do lugar onde eles vão ter acesso do prazer, né? Porque é isso, eles só querem isso da gente. E aí eu queria devolver uma outra pergunta para a cisgeneridade. Por que que incomoda tanto vocês verem os nossos corpos vencendo tanto no esporte como em outros lugares também? Né? E é isso. Fica aí o questionamento para você que é contra mulheres trans no esporte. Vai ter que aceitar, amor, que a gente vai estar em qualquer lugar. Na moda, na beleza, Na TV. na TV, Todo no lugar. podcast. E é isso, aceita. Gente, muitíssimo obrigada. Nós estamos indo para a reta final. Antes de encerrar para vocês, eu queria fazer uma pergunta assim mais poética, talvez, poética. Vou começar pela Paty. Paty, se você pudesse desenhar agora, eu te desse uma caneta mágica e você pudesse escrever o futuro das pessoas trans no esporte, especificamente, como você escreveria um futuro ideal? Olha, eu descreveria que essas pessoas se enxerguem lá no futuro como uma possibilidade. Que não só o corpo dessas pessoas vivam nas mazelas, mas que essas pessoas consigam alcançar e se enxergar com a possibilidade de sonhar. Porque é isso, né? Os nossos sonhos são arrancados da gente também. Então, eu queria muito que o nosso futuro, essas pessoas pudessem se enxergar com uma possibilidade, que pudessem entrar dentro de um vestuário e se sentir confortável,
que pudessem participar de competições e que as pessoas cis não se sentissem intimadas com os nossos corpos ali, porque é isso, né? Eles se sentem intimados, por isso que eles não querem que a gente ocupe esses lugares. Mas é isso, eu penso num futuro onde os nossos corpos sejam bem-vindos em qualquer lugar. Ai, que coisa linda. E você, Júnior? Toma a caneta mágica, Nossa escreve. senhora. É muita coisa, né, Júnior? Nossa. Mastectomia gratuita. Que Nossa, eu acho que se eu tivesse essa caneta mágica e olhando assim, é muito do que a Paty já falou, mas talvez que a gente não tenha que ficar reivindicando o tempo inteiro o nosso espaço de direito, sendo que, tipo, é de todo mundo, sabe? Disputando espaço, disputando lugares, se preocupando em usar um banheiro, talvez, sabe? E é o que a gente falou. Às vezes a gente vai competir, fazer alguma coisa. Meu Deus, às vezes a gente vai em galera num banheiro de algum lugar, de algum evento, pelo medo de usar o banheiro só. Então, eu acho que é um pouco de tudo isso. É porque a gente fica o tempo inteiro lutando tanto pra gente só ter o nosso direito, que é o direito igual de todo mundo, que eu acho que se eu tivesse a caneta mágica, é isso, a gente ter o direito como todo mundo tem, sabe? Que a gente fica recorrendo o tempo inteiro, lutando o tempo todo, e que cansa. Cansa e machuca pra caramba, né? E pra vocês verem como que as pessoas trans são do amor, né? Porque assim, Né, menina? se me desse uma caneta mágica, eu jamais iria botar as pessoas cis no lugar que a gente exato, passa. a gente não faz tá isso. pensando aqui no lugar de, ai, vamos todo mundo tá no mesmo lugar, Exato. sabe? Igualitário. Por exemplo, no Trans no Corre no Espartanos, a gente abraça essas pessoas. E por que a gente não recebe esse abraço de volta? Fica esse questionamento, E né, a gente é bonito, né? Sabe? Pode ser. Agradeçam. Incomoda. É como dizem, agradeçam que a gente só quer igualdade, a gente não tá atrás de vingança. Sabe? Mas eu acho que essa construção que vocês fazem com esse coletivo, ele já começa a escrever um pouco dessa história mágica, sabe? Se vocês pararem pra pensar 15 anos atrás, o contexto das pessoas trans no Brasil, vocês conseguem imaginar um coletivo onde tem um time só de trans masculinos, abraçando a transmasculinidade num total? Um grupo de corrida para pessoas trans que também acolhe outras pessoas no Minhocão, 10 horas da manhã, entende? Então, Pri, e eu acho que existe uma coisa que a gente, pra falar, antigamente é isso que você falou. Sempre viam a gente na rua, marginalização, atrelada a coisas ruins, notícias negativas. A cisgeneridade talvez começou a entender a gente como uma ameaça, porque começaram a ver pessoas trans e travestis na faculdade, com diploma, empreendedoras, conquistando espaços. Então isso começou, opa, pera lá. Eu acho que eu vou ter que começar a ferir essa identidade porque está atrapalhando a minha, sendo que, tipo, não interessa pra gente. Então eu acho que quando eles começaram a entender, nossa, é uma… Como se a gente fosse uma ameaça. Uma pessoa trans ameaçando o lugar daquela pessoa. E eu senti muito isso em um lugar que eu já trabalhei, inclusive, onde eu tive que disputar uma vaga com uma pessoa cis. E aí eu tinha grandes chances de passar nessa vaga, mas a primeira coisa que ela fez foi o quê? Ferir a minha identidade, colocar eu lá embaixo, que eu poderia não conseguir por conta de ser uma pessoa trans, conta de ser uma mulher. Então acho que acontece isso, a cisgeneridade, eita, travou. Entender o quê? Pessoas trans podem chegar onde eu tô também. E aí eu acho que se incomodou. E Tá aquela incomodando. pergunta que eu fiz, né? Por que ver os nossos corpos vencendo te incomoda tanto? Exatamente. Então acho que é muito isso. A gente começou a, de fato, pra essas pessoas ser uma ameaça, sendo que, tipo, pô, é pra todo mundo isso aqui, sabe? Acorda, amor. Tem espaço pra todo mundo. Exato. e vale reforçar que na caneta mágica, aqui eu só ouvi pedido de igualdade. Então, Poxa, vamos estar pensando cisgeneridade. melhor nisso, né? Sabe? E eu queria fechar dizendo que, digo e repito, o que vocês fizeram já foi uma história de uma caneta mágica que começou a ser desenhada, mas que com certeza vai se perpetuar. E eu espero muito que as jovenzinhas de
15, que os jovenzinhos de 15 não precisam deixar de estar nos espaços de esporte, de praticar, de repente ter uma carreira profissional, ou só estar lá por lazer, simplesmente pelo fato de sua identidade, porque isso não. Ninguém luta com a identidade. Ninguém corre com a identidade, ninguém joga bola com a identidade. Então, por que a identidade está sendo pauta para isso, sabe? Então, parabéns para vocês. Aqui não, 3 anos atrás, 3 anos atrás, começa-se a desenhar uma história aqui no Brasil, sim. E eu espero que isso se perpetue. E eu quero convidar vocês daqui a 5, 6 anos. E tá cheio de patrocínio, Sim, entendeu? lotado, assim, ó. A marca trazer vocês aqui pro nosso podcast Vozes da Diversidade. Por favor. Vocês gostariam? E é isso, gente. É só o começo dessa história que a gente tá escrevendo aí. A gente vai vencer ainda muito mais. Vocês gostariam de deixar algum agradecimento especial? Agora é a hora. Eu gostaria de agradecer muito a Casa Neon Cunha, né? Em primeiro lugar. Em segundo, gostaria muito de agradecer aos meninos também. Porque é isso, não é fácil a gente manter nossos corpos nesses lugares, né? Eu, inclusive, já pensei muitas vezes em desistir. Porque não é fácil manter, por exemplo, eu moro lá no extremo leste, precisar ir todo sábado pro Minhocão. É um dinheiro também. Mas através das relações que eu criei dentro do Trans no Corre, eu costumo dizer em todo lugar que o Trans no Corre é a minha segunda terapia diária. Diária não, semanal, né? Então, é isso. Eu gostaria muito de agradecer todo mundo do Trans no Corre por se fortalecer, por se amar. E de não desistir de conquistar esses espaços. Muito obrigada, gente. Eu também, né? Sou suspeita de agradecer a Casa Neon Cunha. Mas principalmente também os espartanos. Mas, assim, eu preciso agradecer a cada um dos meninos, assim, do time. E eu digo e repito, a minha transição foi muito solitária. Eu fui muito sozinho por muito tempo da minha transição. Então, a partir do Espartanos, fez eu se moldar o Júnior que eu sou hoje. O Júnior que as pessoas conhecem. O Júnior que conheceu o Trans no Corre. O Júnior que é a pessoa que é hoje. Então, acho que eu devo muito, muito. Então, eu sempre falo, em tudo que eu faço, não é o Júnior o Espartanos é os meninos. Eu sou só uma base ali que começou um negocinho e virou isso tudo, sabe? Então, é isso. Muito obrigada pela presença, gente. Foi um prazer imenso estar aqui nesse debate, nessa discussão. Espero que esse tipo de discussão continue sendo proposta para que numa próxima vez a gente possa falar mais coisas boas e menos críticas. Mas Por favor. todas muito pertinentes, né? Então, agora, cisgeneridade em geral, pessoas brancas, héteras, normativas, entendam que nada disso é culpa de nenhuma dessas minorias. Então, isso também é compromisso de vocês. Garantir que daqui pra frente não seja assim, sabe? Essa luta, ela não pode ser só nossa. Inclusive porque somos quem mais sofremos. Vocês, na questão do espectro de transexualidade, tem o espectro racial, tem o espectro da sexualidade também. Mas essa luta, ela não tem que ser só nossa. Porque nós já sofremos e não é um dos outros. É de vocês. Criou a transfobia, racismo, não foi a gente, né? Foi Exatamente. vocês. Então vocês que lidem com isso. E meus entender amores. também que a gente não é pink money, a gente somos pessoas. É É isso. sobre isso. A minha beleza tem que ganhar dinheiro pra mim, não é pra vocês não, viu, donas exatamente. marcas? Aquelas- Muito obrigada. Muito obrigada, meu amor, obrigada pelo convite. De verdade. É um prazer receber vocês. E é isso, pessoal. Está finalizando agora o 8º episódio do podcast da Casa Neon Cunha, Vozes da Diversidade. Beijão. E...